Olá, sejam todos muito bem-vindos e vamos chegando sem cerimônia para mais um episódio do teu podcast sobre política. Eu sou a Claudinha Jardim e vou estar aqui junto com vocês e dois convidados para lá de especiais que vão contar para nós muitas coisas dos bastidores da nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Já te inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Vai lá, te inscreve no canal do Sem Cerimônia, ativa também o sininho para poder receber as notificações quando tiverem novos episódios. E se quiser saber um pouco mais do dia a dia do Sem Cerimônia e de tudo que acontece nesses bastidores da política, nos segue nas redes sociais. Quem serão os convidados de hoje? Deputado Gustavo Vitorino e deputado Rodrigo Lorenzoni. Quer saber o que eles têm para nos dizer? Fica com a gente depois da vinheta. Estão aqui, então, conversando com a gente os nossos deputados estaduais, um do Republicanos, outro do Partido Liberal, Gustavo Vitorino, que hoje deputado estadual eleito mais votado do Rio Grande do Sul, que honra para o Sem Cerimônia, mas é radialista, é músico, é advogado, o que tu não é, né, Gustavo? Porque é muita coisa. Uma das vantagens, que legal, Claudinha, antes de mais nada, obrigado pelo privilégio de estar com você. Uma das vantagens da gente ser solteiro e velho é que tinha que ocupar o tempo com alguma coisa, então eu ocupei meu tempo estudando. Boa, eu tenho 5 filhos, eu acho que eu me ocupei um pouco também fazendo filho, então já ficou um pouco diferente. A sua ocupação foi outra. Foi outra. E segundo mandato, lei da liberdade econômica foi autoria, né, do deputado Rodrigo Lorenzoni, pioneira no Brasil, também com a gente hoje aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Claudinho. Uma alegria estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é importante para nós que estamos na atividade pública, conversar com o internauta, com o telespectador e mostrar um pouco daquilo que não se vê, né? Eu sou um entusiasta dessa ideia e estar aqui com o colega, amigo Vitorino e contigo vai ser um momento especial, com certeza. Está no segundo mandato, mas a área de atuação é a veterinária também. Não quer dizer que seja específica da área pública, política, né? Então, foi depois a coisa. Eu sempre brinco, né? A minha família está dividida em sagas. Tem a saga dos psicólogos, que tem 1/3 da família psicólogo, tem a saga dos veterinários, que tem o outro terço da família, e tem a saga dos arquitetos, que está o outro terço da família. Eu estou na linha dos veterinários, mas todas as linhas se unem por esse desejo de tentar mudar a realidade. Então, eu tive bisavô prefeito, meu pai deputado, ministro. Então, tem uma veia aí de tentar fazer a diferença na vida das pessoas que unem a todas essas linhas familiares de diversas profissões e a minha da veterinária, que é a profissão que eu amo e ainda espero voltar a exercer. Que coisa boa. Porque, na verdade, a veterinária e política não é tão afastado assim. Não? Não. É difícil plenário, né? Os entendedores entenderão. Claudinha, você sabe que existem algumas coisas que transcendem. Já que o programa é sem cerimônia. É sem cerimônia. Vamos conversar. Uma das coisas que transcendem a política é a identificação com os pensamentos e as ideias. Porque nem sempre a política representa a identificação das ideias e dos pensamentos. Às vezes tem um componente de circunstancialidade. O Rodrigo, eu acompanho ele há muito tempo, desde os corredores da Rede Pampa, quando eu vi, eu digo, Rodrigo, faço questão de cumprimentar, porque o Rodrigo é uma das grandes revelações da política do Rio Grande do Sul dos últimos anos. Não é apenas o aspecto genético, é a iniciativa e a atitude. Eu sempre gostei do político Rodrigo Lorenzoni, nunca escondi dele a minha admiração como comunicador, jornalista e agora como colega de trabalho. Então eu acho muito bacana quando a gente tem a oportunidade de externar um sentimento, mas principalmente externar uma identificação política. Nós não concordamos em tudo, mas eu diria que o principal, que é o eixo de pensamento social, a gente tem uma identificação muito grande. Então, a partir disso é que surgiu essa coisa que se transformou em colegas deputados, amizade, enfim. Está faltando só me convidar para o churrasco, mas já está encomendado. Eu estou aguardando a qualquer momento. Uma pressãozinha aqui. Fica a dica, como diz a rapaziada da internet. Fica a dica.
O Vitorino é um grande amigo, Claudinho. Eu acho que ouvir isso dele é Só uma pra coisa deixar bacana. bem claro, um não Mas nós pediu não- pra eu convidar isso. o outro, E tá, nós não gente? viemos Eles não aqui- sabiam quem ia ser o convidado E nós não aqui da viemos aqui. bancada, né? O objetivo não era vir aqui e jogar confete um no outro. Mas eu acho que isso também é algo que as pessoas talvez não acompanhem, né? Que é legal a gente conversar. O Vitorino é um cara que, pelas razões que ele fala da minha atuação, a recíproca é verdadeira e dele enquanto jornalista, né? A gente tem uma carência de jornalistas que tenham a coragem de se posicionar, né? E manifestar de forma muito clara a sua opinião, sem eventualmente tentar ludibriar as pessoas com o manto da isenção, né? Então, eu acho que isso é algo que é um ativo do Vitorino e que nos aproxima, né? E isso é importante. Quando a gente falava da política, às vezes, parecer a veterinária, é verdade, né? Nós podemos ver vários personagens lá, né? Tem os burros, tem as pacas, tem os leões. A fauna e a flora é bem rica, né? Né? Mas a gente consegue, quando a política é feita, eu acho que isso também nos aproxima e vejo, e a gente convive contigo também, quando há o pressuposto de fazer a política pelo bem comum, e isto estar sempre na frente de qualquer coisa, a gente pode sentar, conversar, divergir, concordar. Eu já tive no gabinete do Vitorino dizendo, Vitorino, eu estou pensando isso. E ele me disse, Rodrigo, eu penso completamente diferente. Tá tudo bem, saímos de lá mais amigo ainda, porque nós estamos tentando achar um caminho de convergência. O respeito, ele tem que prevalecer, mas não concordar faz parte do processo, e que bom. Claro. A gente precisa disso na política também, desse contraponto que vem com responsabilidade, com comprometimento. Uma coisa ruim da política é isso, daqui a pouco sento eu e o Vitorino, a gente combina uma coisa e dali na frente eu ou ele faríamos algo diferente. Isso não acontece porque o nosso perfil não compactou Mas é algo com isso. bem comum. Mas infelizmente é não, uma coisa e não é algo verdade assim, da política. vocês têm essa experiência de assembleia, né, legislativa, são deputados estaduais representando a população gaúcha. Para quem é do município, que é a bagagem que eu trago, como fui vereadora por 2 mandatos, as câmaras municipais têm muito isso, né? De sentar, fazer o acordo, conversar, mas por algum tipo de interesse que é mais local, é mais individual, muitas vezes aquela palavra não vai até o fim. Você sabe que esse componente eu classifico como lealdade. E é um tipo de tempero que, nesse caldo da política, começa a se tornar cada vez mais raro. Por isso que eu valorizo muito a coisa da lealdade. Eu, por exemplo, eu não escondo de ninguém. O tenente-coronel Zuco, deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, foi o meu mentor e que me convenceu a entrar para a política. Grande abraço pro Zuco, e queremos o Zuco no Sem Cerimônia. Mas não comigo, porque ele fala muito, não deixa ninguém falar. É um chato de galocha o gringo. Mas assim, sabe o que acontece, Claudinha? Nós temos, por exemplo, nesse contexto, um componente importante que é transformar a política não um fim em si mesmo, mas transformar a política numa ferramenta. Porque eu tenho... Agora mesmo nós estávamos, antes de entrar no ar aqui, eu e o Rodrigo estávamos conversando sobre os professores, enfim, a melhor forma de abordar o tema lá na Assembleia. Então, assim... em momento algum eu falei, ou o Rodrigo falou, mas isso aqui pode ser que agrade mais esse, pode ser que agrade mais aquele. Não, nós estávamos conversando tecnicamente sobre aspectos políticos que precisam ser debatidos de uma forma direta. Então, assim, eu usei uma frase nesse último final de semana, numa das minhas viagens, que vou fotografar do lado de uma porção de pessoas, eu disse, não são votos, são pessoas. Não são números, não são votos, são pessoas. São pessoas. E é isso que nós, e eu me classifico como... Eu sou um conservador de direita, liberal, ponto. Não tenho nenhum constrangimento. Agora, por que você chama alguém de comunista e ele fica bravo com você? Chama alguém de socialista, comunista, ele fica bravo. Eu não, se me chamar de conservador, de direita, eu sou conservador com o maior orgulho. Bolsonarista, bom, agora é uma classificação. Mas se ser conservador de direita é ser bolsonarista, então eu sou bolsonarista e tenho orgulho disso. Agora, você chama alguém da esquerda, comunista, eles têm ataque histérico. Tem uma decisão de um tribunal de justiça de São Paulo, primeira instância, segunda instância, confirmou a sentença. O cidadão chamou o outro de petista, ele se sentiu ofendido, processou o cara, ganhou em primeira instância e ganhou recurso. Mas peraí, desde quando ser petista é uma ofensa? É um posicionamento ideológico que tem que ser respeitado.
E nós defendemos justamente que as pessoas possam ter essa liberdade de escolher Sim. o seu posicionamento. Sem dúvida. E acho que uma das grandes contribuições que a gente pode dar, e eu acredito muito nisso, no processo político, só resgatando o que a gente estava conversando, é isso. Ter o desprendimento e a independência de, primeiro, honrar a palavra. Eu acho que isso é algo muito importante na política, independente da matiz ideológica, né? Pensando no processo democrático, né? Para que o eleitor, que não é um número, como a gente falou aqui, o eleitor é uma pessoa, possa olhar para os políticos e entender, pô, esse cara pensa assim, eu me identifico, esse aqui pensa assim, eu não concordo, esse aqui pensa assado, eu respeito. E isso, infelizmente, ainda não é a prática no ambiente político, né? Muitas vezes a gente combate isso e vejo no dia a dia lá da Assembleia, tenho tentado me postar assim, vejo o Vitorino se postando assim, infelizmente não muitos mais, né? De buscar essa correção e essa coerência, né? Se nós olharmos para a situação da eleição passada, né, nós do PL, nós dos republicanos, nós disputamos a eleição presidencial, disputamos com o Bolsonaro, disputamos a eleição estadual aqui com o Nix, fomos derrotados na eleição. E há vitoriosos na eleição. Agora, nós não podemos perder a eleição e se atirar para o colo dos vitoriosos, porque nós disputamos com ele, o que o eleitor vai entender disso, né? Então, acho que um dos nossos grandes desafios é tentar mostrar isso, né? Que nós temos lado, nós temos posição e nós temos coerência. E eu acho que esta é uma forma de nós ajudar a engrandecer a política também. E sabe que tem um aspecto nisso aí que eu considero extremamente grave e ainda não encontrei uma explicação razoável. Você já percebeu que existe pouca traição na esquerda? E a direita é rica em traidores? Se a gente tentar enumerar, vamos pegar Brasília, vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul, pessoas que de uma hora para outra pularam de um lado para o outro, sem nenhum fator que represente, que signifique uma nova trajetória política, mas apenas oportunismo. Eu estou tentando lembrar de próceres da esquerda que traíram. Será fisiologismo? Que eu não sei o que acontece. Eu acho que essa consciência de conservador de direita que o presidente Bolsonaro trouxe fez com que muita gente, vendo que a coisa estava se transformando quase que num modismo, aderiu. Uhum. E a partir daí, quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. Nós não estamos aqui para ficar amiguinho. Eu posso brigar com o Rodrigo, não posso? Pode. Então vamos lá. Quer ver uma coisa? Um dos partidos que o Rodrigo comandou por um bom tempo, o DEM, por exemplo, é um partido que quando surgiu a intempérie, o DEM rachou. Então assim, os autênticos conservadores de direita, como o Rodrigo, coisa e tal, junto com o presidente Bolsonaro, encontraram um partido e a partir daí seguiram no PL, que é um partido conservador de direita e que representa conservadores de direita. Aí eu pergunto, quantos nessa divisão ou na união, que criou a União Brasil, quantos pularam para fora do barco? Quantos, literalmente, desculpem a expressão grosseira, mas cuspiram para cima, né? E veja, por exemplo, vamos avaliar a esquerda. Qual é o grande racha que a esquerda teve nos últimos tempos? A briga interna do PT que acabou criando o PSOL. E já faz um bom tempo. Que continua sendo um filhote do PT. Mas veja, ninguém saiu atirando. Ao contrário do que nós vivemos hoje. Gente que estava no DEM e que estava ao lado do Rodrigo, hoje está em outro partido, seja no União Brasil ou seja em outro partido, atirando contra alguém que os amparou. Porque conservador, direita, raiz, está aqui. Mas, tá aqui. aí, Vitorino, entra a questão que tu definiu no início aqui da nossa conversa, lealdade. As pessoas vão, muitas vezes, para lados, conforme vai tendo a conveniência ou de um grupo, ou daquele grupo, ou de um projeto que ele não é por essa política responsável, comprometida. Vamos votar com consciência porque não são números e são pessoas, ou vamos pegar um oportunismo político em cima disso? São poucos os políticos que trazem esse caráter, essa essência. E aí muitos vão pensando no seu projeto pessoal. É mais cômodo eu ficar aqui? Onde é que eu tenho recurso para minha campanha? E isso começa a afastar pessoas de boa índole, inclusive de começar a participar lá na ponta, que é no município. É o oportunismo. A traição,
ela muitas vezes é esquecida, sublimada. O traidor não. Ele recebe um carimbo. Não, é profundo, e com essa voz que o Vitorino tem, a coisa fica mais profunda ainda, né? Chega a ficar uma coisa assim, só falta um fundo musical, assim. 50 anos tu vai completar de radialista? 50 anos de rádio agora em maio. Há 50 anos atrás, eu comecei como repórter de campo, cobrindo o 15 de novembro de Campo Bom, na Rádio Cinderela de Campo Bom. Nossa. Aí de lá para cá já passei por... É uma vida toda. Meio mundo. Começou com quanto? Com 17 anos. Eu tenho 67. Imagina, fui entrar na política com 67 anos. Tá, e como que tá a rotina agora? Eu tô gostando. Mudou muito, né? Eu tô gostando, mas eu tô usando de muleta não apenas os mais experientes, mas necessariamente aqueles em que eu mais confio. Não raras vezes eu ligo pro Rodrigo, dá uma luz aqui no tema que a gente tem que... E não raras vezes eu vou lá na bancada do PL encontrar o Rodrigo. Rodrigo, o que você acha aqui? Vou conversar com outros parlamentares do PL. Tenho parlamentares também experientes no Republicanos, mas assim, eu tenho... não tenho nenhum constrangimento de dizer isso. Eu tenho encontrado mais receptividade, mais carinho do PL que do meu próprio partido. Opa! Mas, na verdade, a Assembleia traz um mundo, que nem tu falasse assim, depois de 60 anos ingressou na política. E por mais que lá no plenário não importa a quantidade de votos que tu fez, ou Vitorino, ou qualquer deputado, todos são deputados eleitos e tem o seu voto, que é um voto único. Mas tu carrega um peso que foi o deputado estadual mais votado do estado, né? Então as pessoas também têm essa expectativa de um mandato. Por isso que eu te perguntei da rotina, se mudou muito a tua rotina, que tu já tinha a questão do escritório de advocacia, a questão de TV, rádio, enfim, mudou. E mais agora o parlamento. Mudou horários, mudou tudo. Eu admito de que a mudança, ainda não sei se foi para melhor ou para pior. Mas foi uma mudança bem significativa. Estou tentando tirar proveito do aprendizado, porque na verdade, Rodrigo, Claudinha, aos 67 anos, eu tinha minha vida resolvida, econômica, financeira, tem lá meus patrimônios e minhas coisinhas, tinha meu escritório de advocacia, programa de rádio, participação no programa de TV, coisa e tal, assinava um artigo aqui, um artigo ali, final de semana botava a guitarra debaixo do braço e ia tocar nos pubs com os amigos, coisa e tal. Isso deu uma reviravolta, porque existe a liturgia do cargo. Então assim, por exemplo, vou citar de forma aberta aqui. Eu não acho elegante eu aparecer, por exemplo, com um copo de caipirinha na mão com cara de bêbado numa fotografia. Eu sou um parlamentar. A liturgia do cargo, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu passei a me cuidar, coisa que antes eu não... Não tinha essa responsabilidade. Meus amigos e tudo, uma pessoa pública de comunicação, tá tudo certo, mas assim, eu não estou arrependido. Eu estou feliz, estou aprendendo e tenho esse compromisso com 112.920 gaúchos. Não, 919, porque eu votei em mim. Não, mas tu tem compromisso contigo mesmo também. E como que é pra ti isso, assim, Rodrigo? O Vitorino tá dizendo uma coisa legal, assim, que ninguém falou pra ele, não segura o copo e tal, mas é uma coisa dele, da imagem que, pela responsabilidade do cargo de ser um deputado estadual, representa a população gaúcha, ele se cuida. Tu tinha isso do outro mandato, tu também teve uma votação, assim, que foi muito mais representativa agora, o terceiro mais votado do estado, então, do que tu fez do lado do primeiro mandato. Como que acontece? Como é que foi para vocês isso tudo, assim? Não, eu tenho essa mesma senso de responsabilidade, né? Eu acredito que o mandato parlamentar, ou qualquer cargo ou posto público que a gente ocupe, qualquer, eletivo ou não, mas ainda mais o eletivo, nos obriga a ter um respeito, né, com o eleitor, com as pessoas e com a liturgia do cargo, né? Porque as pessoas, aqueles que misturam, a gente não está na política para ser superstar, na minha opinião. Eu não estou na política para ser famoso, eu não estou na política para ter fã-clube, eu estou na política para defender ideias, buscar fazer transformações e, ter o respeito, a confiança das pessoas no trabalho que a gente executa. E eu acho que sempre que essa fronteira ela é atravessada, a gente tem muitos problemas. As pessoas que não conseguiram administrar isso tiveram problemas. Políticos acabaram cassados, não se elegeram mais, não conseguiram fazer o que desejavam, porque a gente tem que ter esta responsabilidade. A começar dentro do parlamento.
né? Essa coisa de fantasiado para cima da tribuna, de passar do limite do decoro mínimo, eu acho que o Vitorino entende muito melhor que isso, mas a gente não pode deixar que a forma sublime o conteúdo, né? Então, isso vale para dentro do parlamento, né? Na vestimenta, na conduta, e isso é respeitar o eleitor, é respeitar a democracia. Tem que chamar atenção pela tua ideia, pelo que tu defende. Exato, não... né? E no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo altamente conectado, que tu faz a qualquer tempo, tu pode estar sendo filmado, pode estar sendo gravado, pode... Enfim, isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e eu tenho muito cuidado com isso, né? Tenho muito cuidado com a própria exposição da família, né? Eu sou um cara que tenho na minha família a minha fortaleza, né? Queria viver 24 horas por dia com meus filhos, com a minha mulher e tal. Queria poder compartilhar coisas deles com os amigos, mas eu também cuido isso, né? Porque, primeiro, porque hoje a gente também, em virtude dessa exposição alta, a gente não sabe, né, como é que lidam, ou como é que os adversários eventualmente lidam com isso. Porque isso é um outro problema, né? Nesse período que a gente tem muitos que se usam com o oportunismo da agressão, da intimidação do adversário para tentar crescer no debate político. E eu acho que não é justo que se faça isso em cima de crianças. E vão num ataque à família, né? Que não isso... é, então, isso é algo que eu também tento preservar, né? Então, cotidianamente eu estou pensando, né? Como equilibrar a vida pessoal, os compromissos pessoais, o momento que eu vou ter de lazer, né? E fazer isso de forma privada, né? A gente tem que fazer para estar com a cabeça. As pessoas parecem que não entendem que nós somos adversários políticos, não inimigos. E que é bem diferente. É né? bem diferente, O Vitorino entra para a política após os 60. Tu já tem uma história um pouco diferente, porque tu carrega um sobrenome, né, que é o Lorenzoni. Então tu vem de uma caminhada em que o pai já tinha trajetória e tu foi pegando gosto. Não foi uma imposição? Como é que foi isso? Ou ele chegou no cantinho e falou assim, não, tem que seguir aqui os passos. Como é que foi essa história toda? Pelo contrário, se dependesse de mim, eu já teria entrado antes. Ele que me segurou um bom tempo, né? Nós temos, comentei rápido no início, mas o avô do meu pai era primo irmão do Getúlio Vargas. Foi o primeiro prefeito de Vacaria, né? Nós, com o tempo, estudando, conhecendo a sociedade, começamos a ver que o nosso primo lá, Getúlio Vargas, não tinha muita razão em muitas coisas, né? Mas essa veia política, né, ela vem tá no DNA da família, né? E eu sempre acompanhei meu pai, né, na vida política, no início da caminhada dele, né? Eu já tinha 15 anos quando ele se elegeu a primeira vez, então já tinha um pouco de compreensão, né? Sempre gostei muito, né? E inúmeras vezes eu pedia para ele para poder concorrer. Eu disse, eu quero concorrer a vereador em Porto Alegre, cara. E aí ele... eu acho que eu tô... Não vai. Disse, não. Sabe que eu tenho uma curiosidade? Agora vem a... Sem cerimônia. Sem cerimônia. Agora vem o jornalista, tá? Se você observar, Claudinha, o deputado, o ministro Onyx Lorenzoni, ele é um homem de atitude. Muita. Ele é um homem de guerra. É aquele soldado que, né, vai para frente de batalha, ele é sanguíneo. O Rodrigo é cerebral. E traz essa questão do equilíbrio. Ele é estrategista, ele é cerebral. E aí eu tinha curiosidade de saber, em que momento vocês dois, políticos de sucesso, se separaram? Em que momento você percebeu, meu pai é guerreiro, é aquele que bota o peito, vai pra guerra. É combativo. É sanguíneo, combativo. O Rodrigo é estrategista, o Rodrigo é um cara hábil nas relações, enfim. Em que momento vocês se separaram tanto na característica? Eu vou deixar, né, tu pensar mais um pouco e vou pegar a carona do Vitorino enquanto tu vai pensando aí pra nos falar. É uma saia justinha, né? Mas é legal pensar sobre isso. Mas é que, sabe, eu conheci um Rodrigo Lorenzoni, dirigente partidário, um Onyx Lorenzoni, dirigente partidário, e depois um Rodrigo Lorenzoni. E eu percebo, assim, quem sabe é justamente por ter o peso, pra não ser assim, é porque é filho. O Rodrigo tem uma essência de fazer da forma que ele acredita que seja, com a escola que aprendeu, vendo as coisas, mas tipo do jeito que é o jeito dele, não tem que ser a cópia do pai, né? Então foi buscando justamente para não ter
Claudinha pensando aqui Eu no tô que tu vendo. perguntou, né? Eu tô vendo, você tá respondendo pra ele. Não, eu tô pensando que, tipo assim, porque deve ter muito isso, né? Internamente se falava assim, mas olha ali, o Onix botou o filho a concorrer, né? Aquela coisa que tem, agora vai tudo pro filho do Onix. Não é o filho do Onix, é o Rodrigo, que tem uma caminhada, que foi presidente da juventude, que começou a tentar buscar a sua, como se diz assim, o seu protagonismo, mas que tem que provar muito mais coisa. É isso? Não é isso? Um pouquinho, nada a ver? Não, tem um pouco de tudo. Eu acho assim, primeiro só para acabar aquela história, então eu sempre queria concorrer a vereador e ele me dizia, cara, não, tu vai estudar, tu vai fazer pós-graduação, tu vai te consolidar profissionalmente, política não é a profissão. Tu tem que ter a tua caminhada profissional, depois se tu quiser ir pra política, vai. Então aí fiz minha faculdade, minha pós-graduação, trabalhei 15 anos na nossa empresa, fui presidir o conselho de veterinária, ganhei um pouco de experiência, aí ele está agora, tu tá pronto e vai. E aí fui, e a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi não ter me elegido na primeira eleição. Eu fiquei na primeira suplência, e aí agora, vou voltar um pouquinho antes de chegar nessa eleição. O que eu acho que tem aí? Primeiro, o meu pai tem esta personalidade que é dele. Né? Na família, no hospital veterinário, que a gente é sócios, aquela empresa da família está fazendo 70 anos esse ano, vendo o jogo do Internacional, na política, ele é um cara mais sanguíneo, um cara de posicionamento, é um cara mais visceral, assim. Né? E eu tenho uma outra personalidade, né? Fruto, sei lá, de como eu fui me formatando, né? Da convivência com minha mãe, com meus avós, com ele e tal. Ele sempre deu muito espaço para mim e para os meus irmãos, assim como a minha mãe, para que a gente fosse tomando os nossos caminhos e consolidando, e ele sempre respeitando os nossos espaços, as nossas escolhas e a nossa personalidade. Né? E isso foi acontecendo meio que natural, né? A ponto dele muitas vezes me dizer, cara, eu acho que tu pode ir mais longe que eu, porque tu tem habilidades que eu não tenho. Né? Então ele também foi um incentivador disso. Né? E eu também me espelho nele, porque eu acho que tem como a gente ter firmeza nas posições, né? Tem como a gente ser aguerrido na defesa, mas eu tenho, enfim, fruto da minha personalidade, da minha essa condição e esse gosto, inclusive, né? De dedicar tempo à construção, de dedicar tempo ao diálogo, de dedicar tempo à estratégia, ao planejamento. Aí não sei se é meus estudos de administração e gestão de projetos, que o planejamento está sempre na nossa rotina. E aí vem a primeira eleição, porque tem uma outra coisa, o filho e o pai juntos, e isso ele sempre me ensinou, o pai dele sempre dizia, o meu avô, e isso é um valor da nossa família, nós temos que ter o nosso caminho. Né? Ele nunca admitiu que eu fosse a sombra dele, nem eu nunca busquei ser a imagem e semelhança, porque que valor eu ia carregar para os meus filhos se eu fosse um apêndice lá da caminhada do meu pai. Né? Então eu vou para a primeira eleição, e aí chego na coisa da melhor coisa que me aconteceu, numa eleição que tinha o bolsonarismo voando, o meu pai faz a maior votação da história da vida dele para deputado federal, faz 188 mil votos, foi o segundo, eu acho, naquela eleição, mais votado, e eu fico na primeira suplência com 16 mil votos. Por que isso aconteceu? Porque eu e ele escolhemos o caminho da independência para mim. Ele disse, vai e faz a tua. Te esforça, erra, acerta. Se abrir a prestação de contas, eu não tive nenhum privilégio em relação a nenhum candidato naquela eleição. Eu fui candidata também naquela eleição. A Claudinha foi candidata. E o que eu consegui construir foi a primeira suplência. Né? Ele não me ajudou como pai, me ajudou, me aconselhou, me direcionou, cuidou de mim nos momentos de angústia, mas ele não botou o peso, porque se botasse eu teria feito. Né? E, bom, dali para frente construí a minha trajetória. Né? Vivi com a primeira suplência, tive a oportunidade de assumir, fui secretário de Estado, fui presidente do partido. Bom, e veio essa outra eleição que, de novo, nós não tivemos problema dentro da coligação para aqueles que estavam desprendidos e entendendo o processo político. O filho do Onix é o candidato, não teve conflito. O meu tratamento enquanto candidato foi igual a de todos os outros que estavam na mesma condição que eu, né, que eram deputados exercendo o mandato. Hoje tu percebe que não tem esse rótulo, é o filho do Onix. Não, hoje é o deputado Rodrigo Lorenzoni. Ou tu acha que tem um rótulo ainda? Eu acho que isso sempre foi tentado trabalhar, e muitas vezes de maneira maldosa, por parte de adversários, por parte de inimigos e por parte da imprensa que não gosta da gente, mas que não assume que não gosta.
Prefiro muito mais o Vitorino que diga que goste ou que não goste, do que aquele que faz de conta que respeita, né? Então tudo era o filho do Onix, o filho do Onix, o filho do Onix. Eu tenho orgulho de ser filho do meu pai, então eu nunca deixei que isso me incomodasse. Mas eu tenho dentro de mim, eu sei que ele tem dentro dele, que para nós, eu tenho que ser o filho do Onix, mas com a minha trajetória. Né? Ele é o meu pai com a trajetória dele, eu amo com a minha trajetória. Tem que ter muita maturidade, assim, para chegar também nesse ponto mesmo na relação pai e filho, né? Mas aí tiveram uns 15 anos aí de terapia e análise pra gente ajustar isso. Acho que o Rodrigo abordou muito bem o tema. Na verdade, quem usa essa coisa, o Rodrigo, filho do Onix, são muito mais adversários políticos, porque os parceiros políticos que poderiam explorar isso, afinal de contas, gostem ou não, Lorenzoni é um sobrenome. De peso. De peso. Então, não. Mas, na verdade, a tentativa de usar isso vem muito mais de opositores tentando trazer algo que possa denegrir, do tipo, você é o Rodrigo porque você é o filho do Onix. Não é. Não deixar ir pro lado pejorativo, né? É a prova que as pessoas não conhecem, conhecer o trabalho do Rodrigo como parlamentar, como presidente regional do partido. Líder da bancada. Líder da bancada, enfim. Então, mas esse tipo de coisa, Claudinha, está desaparecendo. Que bom. Logo, o Onix vai ser o pai do Rodrigo. Pode ter certeza disso, é uma questão de tempo, porque a trajetória do Rodrigo é uma trajetória maravilhosa. Tá começando. A trajetória Aproveitar também para deixar aqui um grande abraço pro nosso sempre ministro Onix, quando ele estiver pelo estado, que a gente consiga gravar aqui no Sem Cerimônia. Tive a honra e a oportunidade de ser parceira na eleição do ano passado ao lado dele. Que escola, que aprendizado. Amadureci muito na eleição. Essa eleição, Claudinha, eu tenho dito, e eu acho que isso vale para nós do PL, vale para os republicanos, nós tivemos uma derrota eleitoral. Isso é óbvio, é fato, né? Mas nós tivemos uma conquista política, né? Foi uma eleição em que a coligação no primeiro turno elegeu um senador da República, o nosso senador Mourão, elegeu 10 deputados estaduais e 9 ou 8, agora me fugiu, federais, e levou o nosso candidato ao segundo turno como o mais votado. No segundo turno, por uma série de contingências internas e externas da campanha, perdemos a eleição. Mas 42% dos gaúchos olharam para um projeto de direita. Tem 2.800.000 gaúchos que escolheram os nossos valores e as nossas ideias e rechaçaram as ideias do candidato eleito, que legitimamente eleito com a maioria dos votos do povo gaúcho. Então, nessa coisa do amadurecimento da direita, né, nós temos que não ter vergonha e nós temos que ter a coragem e a independência de seguir falando e seguir representando esse público que quer ver o Rio Grande do Sul num caminho diferente, num caminho alinhado com aquilo que a gente defende. E agora, eu acho que o Bolsonaro inaugura esse novo processo. Nós tínhamos uma esquerda consolidada, unida e amadurecida politicamente, e nós tínhamos um centro, uma direita misturada, uma direita às vezes envergonhada. Intimidada agora. Isso, e via daquele processo da saída da ditadura militar. Então tinha uma direita que estava inibida, estava massacrada, e o Bolsonaro nos traz o polo da direita de novo para o Brasil, e na nossa democracia, que ainda é juvenil comparada com outras democracias do mundo, nós estamos nesse processo de amadurecimento, né? E aí tem os oportunistas que transitam aqui, né? Porque aqui está o PT, né? Aqui era o centro e a direita tudo junto. Só que aqui no centro nós temos os sociais-democratas, o PSDB, que a cada dia que passa a gente vê que eles estão mais para cá do que para cá. E nós temos que... E a população brasileira, em número, pelo menos em âmbito nacional, 50% da população, aqui no Rio Grande do Sul, 42% da população está olhando para cá. E nós temos que ter a coragem, a independência, não só a coragem, o compromisso democrático e o compromisso político com este público que nós representamos, de manter a posição aqui. E nós mantendo a posição aqui, vejo no Vitorino, eu tenho me esforçado muito para ser... O coronel Zucco, né, nosso deputado federal, e alguns outros carregando esta bandeira aqui. E com o tempo isso vai ficar mais claro para o eleitor, quem está aqui, quem é oportunista, quem veio para cá para tentar ganhar voto, quem saiu daqui para tentar benesses do poder, para tentar um ganho pessoal ou político, e quem sustenta ideias. E com as redes sociais,
o eleitor hoje, em qualquer camada social, ele está acompanhando as nossas ideias, os nossos posicionamentos, e é isso que tem valor para ele. A gente tem ouvido isso na rua. É tão importante quanto levar o asfalto para aquela avenida, de que forma a gente leva e o que a gente pensa. O eleitor hoje equilibra na minha cabeça 50-50, porque não basta para ele a gente levar o asfalto lá e tá roubando com a outra mão. Levar o asfalto lá e tá defendendo ideologia de gênero que afeta o filho dele na escola. O eleitor quer o serviço público e quer o compromisso. O eleitor acordou um pouco para temas que antes não se manifestavam. É que nós perdemos a vergonha de dizer que somos conservadores de direita. Porque até então existia uma retórica, existia um discurso de que você ser de direita e ser conservador, você era um monstro. Quando, na verdade, o monstro foi sempre quem pintou essa imagem de nós conservadores de direita. E hoje as pessoas começam a acordar, começam a se dar conta do que está acontecendo. Eu tenho um babado forte para contar do seu programa. Sem cerimônia, eu tenho um babado forte. Você sabe qual foi o meu primeiro partido político da minha vida? O PL. Porque eu assinei a ficha do PL, porque o Zucco que me levou, o coronel Zucco me levou para a política, eu e ele entramos no PL. 2 dias depois, nós fomos a Brasília e tivemos uma reunião com o ministro Onix, o presidente Bolsonaro e o general Mourão. E houve um pedido para que nós, por conta da aliança aqui no Sul com republicanos, reforçássemos a nominata do Republicanos. E aí houve um pedido, enfim. Eu não sei porque que eu entrei nessa, porque eles queriam um nome para reforçar a nominata. Olha, se você reforça alguém em algum lugar. Mas eles acharam que seria interessante, como eu estava com o Zucco. Eles estavam certos. Então, assim, eu assinei numa terça-feira com Republicanos, na quinta-feira dela baixa na minha ficha, terça-feira com o PL, na quinta-feira dela baixa na minha ficha, na sexta-feira eu assinei com Republicanos e o prazo de inscrição para a eleição era na quarta-feira da outra semana. Foi naquela semana prévia, né? Essa é a minha carreira política. Mas tu vê como tem uma coisa legal que nós estávamos falando, isso que o Zucco, nós chegamos a fazer reunião de bancada na Assembleia com o Zucco, né? Mas como isso é interessante, porque isso não foi feito em cima da benesse pessoal ou de alguma vantagem política para o Vitorino, para o Zucco ou para aquele grupo. Não. Foi em torno de um projeto. Inclusive, naquele momento, nós conversávamos, eu concordava com o Zucco, era um movimento politicamente até arriscado para o Zucco, para o Vitorino, porque eles já estavam consolidando as suas relações políticas com o PL, criando a referência num partido político, mas tinha um projeto maior. Então, tinha um projeto de presidência da República, um projeto de governo do Estado, um projeto de eleição de um senador de direita, conservador, que era maior do que, inclusive, os próprios mandatos que eles buscavam. E eu acho que isso é uma diferença e um exemplo, quando a gente fala da união da esquerda, em torno de projetos e tal. Eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte também. Então, eu queria completar o testemunho aqui do Vitorino. Responsabilidade. A responsabilidade em torno do projeto, dos valores, das ideias, e não só do compromisso pessoal. Eu literalmente pulei no escuro. Na confiança daquele que... Isso. E o Zucco, que é o meu padrinho político, por ser um cara absolutamente confiável, Tenente Coronel Zucco, você pode confiar de olhos fechados, porque esse é leal. Ele disse, vamos, Vitorino, vamos, presidente, Vitorino, porque, não sei se vocês sabem, mas o presidente Bolsonaro, ele decidiu ser meu amigo. Então, assim, talvez tenha sido o vídeo que mais viralizou da minha vida e um dos mais viralizados do Brasil. Chegou a quase 50 milhões de visualização, um vídeo que eu fiz há 3 anos atrás sobre o preço da gasolina. Até então ninguém tocava na história da gasolina. E eu conversei com o pessoal, dono de posto, e fui ver composição de preço de gasolina e fiz o vídeo. E o presidente colocou na página dele. A página dele né? E aí o que aconteceu? Um dia, eu lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira santa, eu estava fazendo o programa de casa, né? Em home office, porque era plena pandemia, fazendo o programa de casa, uma sexta-feira santa, um microfone como esse assim, fazendo um programa de rádio, e toca o telefone. Aí eu olho 61 e digo,
Fiz alguma lambança, que aliás é minha especialidade, né? Brasília no Fiz telefone. alguma lambança. Isso aqui é o MP Federal, alguma encrenca lá. Bom, vou atender. Aí atendi. Atendi, alô, o Vitorino, digo sim. Aqui é o presidente Bolsonaro. Digo, amigo, eu tô no ar agora na rádio, não é hora de fazer brincadeira, por favor. Não, abre a câmera aí, a ligação de WhatsApp, abre a câmera aí. Eu comecei a ficar preocupado. Aí abri a câmera. Rapaz, eu tava com uma camiseta, qualquer coisa assim. Mas do outro lado, o presidente tava de camiseta também. Ufa, ele é gente como a gente. É gente como a gente. Bom, a gente conversou 3 minutos sobre política e 10 minutos sobre futebol, churrasco e coisa nenhuma. Porque o presidente Bolsonaro, ele tem isso. Você, em 10 minutos, ele é o seu melhor amigo, é o parceiro do churrasco. Essa coisa que o Bolsonaro tem é que é única dele. Quem conhece o Bolsonaro pessoalmente, o Rodrigo conhece, como poucos, sabe que ele é assim. Aí começou a acontecer o seguinte, de vez em quando, porque o Bolsonaro não dorme, né? 5 horas da manhã entrava uma mensagem, não sei o quê, de uma notícia, que aí nós trocamos telefone, fiquei com o telefone pessoal dele, e ele botava uma notícia qualquer, e eu botava assim, e ele ligava. Alô, Torino, caiu da cama? Eu digo, não, presidente, eu tenho um programa às 6 horas da manhã. Ah, então tá, olha só, isso aí é o seguinte, pá, e a gente nos tornamos literalmente amigo, quer dizer, ele se tornou meu amigo, porque seria muita pretensão da minha parte. E nas poucas vezes que a gente se encontrou, ele sempre me tratou com uma gentileza que eu passei a entender realmente como uma manifestação de amizade. Então, assim, o muito que eu agradeci aqui ao Zuco, o muito que eu agradeço ao Rodrigo hoje pela parceria, ao muito eu tenho que agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, porque ele me deu confiança. E além da confiança, ele me ensinou a não ter vergonha de ser conservador de direita. Eu bato no peito com orgulho e digo, eu não quero uma menina de 9 anos dividindo o banheiro com um mangolão de 14. Eu quero que o cidadão tenha direito de ter uma arma na casa dele para defender a sua família, seu patrimônio e a sua vida. Eu quero que o Estado seja cada vez menor e que os recursos arrecadados sejam direcionados para o bem da população, não para o privilégio de guetos. Então eu não tenho vergonha de dizer que eu sou conservador de direita. E aprendi isso com o senhor, meu eterno presidente Jair Bolsonaro. E que deixa como um grande legado para o país, de norte a sul, essa questão de uma esperança, né, do verde e amarelo, uma esperança do patriotismo, uma esperança que a gente teve de ver a juventude se manifestando também por estes ideais conservadores, de não querer, que nem tu dissesse, que vá uma menina ou um menino de 9 anos com um outro de 18, porque dependendo da escola querem colocar todos os tipos de gêneros, né? Isso que o Rodrigo dentro falou. do mesmo banheiro, não. Isso que o Rodrigo falou agora há pouco também é importante. As pessoas estão aos poucos acordando. E máscaras estão caindo, né? Sim, máscaras. A esquerda cuida de quem é mais pobre e a direita cuida Essa é a grande mentira. Essa é a grande mentira. Que é implementada e é propagada. É a grande mentira. E outra coisa, essa história de utilizar o maior partido político do Brasil, você sabe qual é o maior partido político do Brasil, Conta né? pra nós, Vitorino. O funcionalismo público. Quando você começa a vender ilusão para o funcionalismo público, você está tentando aderir ao maior partido político do Brasil. As pessoas estão se dando conta. Essa semana, eu tive uma reunião com... eu não vou falar o segmento, porque eles não. Mas tive uma reunião com um segmento importante do funcionalismo público e eles disseram, nós cansamos, eu estou falando líderes sindicais, nós cansamos de ser usados pela esquerda. A gente quer ser representado por alguém que tenha postura, tenha posição, tenha lealdade e confiabilidade. Porque não adianta, e eu vou dizer aqui, posso dizer, sem problema, policiais militares. Eles estão de saco cheio de ficar, porque o coitadinho. Aí, primeira ação da polícia militar, quem é que pula e pede atitude, pede investigação e pede não sei o quê? Qual é a ideologia que pula e ataca a polícia? E essa mesma ideologia fica se vendendo para esse segmento do funcionalismo público. E mais, dividindo. Porque você jogar cabos e soldados contra oficiais, na minha opinião, é um absurdo. E é o que estão fazendo. Mas a divisão é a forma que sempre usaram, né, Rodrigo? Sim. Não, vamos dividir para ir conquistando, vamos dividir todo mundo, cada um vai para um lado aí. Que enfraquece assim, todos os lados e a gente segue no poder. Perpetua, é isso aí. Os policiais disseram,
chega de usarem a gente. Não, e foi algo muito... O que se fez ao longo da história, os partidos de esquerda com o funcionalismo, porque eles ficaram todo o tempo jogando com a esperança das pessoas, né? E eu venho observando, à medida que a gente conversa também, muito parecido com o que o Vitorino relatou aqui, que é falar a verdade. Olha, isso dá, isso não dá, acho que a gente consegue avançar até aqui, porque o Estado tem um caixa, e o funcionalismo entende isso, né? Com exceção daqueles que estão altamente ideologizados, e isso é uma outra coisa que acontece, né, nos sindicatos. Fica a cúpula altamente ideologizada, né? E com partidos por trás. Claro, e usa o sindicato como braço de manobra dos partidos e acaba perdendo, inclusive, o referencial de liderança em cima da categoria como um todo, porque também se descredibiliza com a categoria. Então, a gente também conseguir identificar isso, acho que... e esse foi acho que foi uma outra... coisa boa que o governo Bolsonaro construiu, que foi a rediscussão da função sindical, né, da forma de constituição sindical, para que justamente possa reconectar o sindicato com a base. Porque quando tu tira a obrigatoriedade da contribuição, o funcionário, seja ele privado ou público, só vai contribuir com o seu sindicato se sentir representado. Né? E o sindicato vai ter que parar de fazer política partidária para poder cuidar das pessoas. E acho que uma outra virtude do Bolsonaro, eu estava aqui ouvindo e refletindo, e que incomoda muita gente, é que ele não vestiu o personagem do presidente da República tradicional do Brasil. Né? Que é aquele presidente que fala com os grandes grupos, que fala com os grandes grupos econômicos, os grandes grupos de comunicação, que joga o jogo do sistema. Que mente como agora. Que mente, né, para as pessoas. Então nós conhecemos ali pela primeira vez um ser humano na presidência na sua essência. Sem perder a essência. Com erros e com acertos, sem perder a essência. Isso é novo. E isso conecta com as pessoas. E aí que há esse movimento do sistema todo para tentar destruir o cara, para tentar manter o controle sobre as narrativas da nossa vida. Justamente porque gente erra, né? Gente tem acertos, mas tem erros, tem falhas. E aí, porque tu é o presidente, tu não pode ter a falha? Ou tu vai ter que mentir, que nem tu falasse agora, tu vai ter que mentir, vai ter que maquiar para agradar. Para agradar? E existe um aspecto muito importante do sindicalismo brasileiro. Eu não sou contra o sindicato, eu sou contra esse abuso que tem no país. Nós perdemos o controle aqui. Ao longo de quase 2 décadas de governo, a esquerda distribuiu carta sindical a rodo. A diferença entre os sindicatos laborais e os sindicatos patronais é brutal, Cláudia. Porque os sindicatos patronais, ao contrário do que a esquerda tenta fazer, porque ela não consegue dominar esses sindicatos, os sindicatos patronais, eles são apolíticos. Eles defendem a categoria, as empresas que eles representam, os grupos econômicos que eles representam. Os sindicatos laborais, eles são exclusivamente políticos. Esses sindicatos há muito tempo não defendem o trabalhador. Eles defendem os interesses da direção, da cúpula do sindicato. O que acontece? O sindicalismo patronal cada vez abre mais conquistas, avança. Ele não se coloca nem à direita nem à esquerda, ele busca defender os seus associados. O sindicalismo laboral perdeu a razão de ser a partir do momento que se politizou. Vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eles vão ficar bravos, mas eu adoro quando ficam bravos comigo. Porque dependendo de quem fica bravo com você, você sabe que é recomendação, né, Claudinha? O pessoal do CEPERGS, como é que você pode sentar com o CEPERGS e negociar alguma coisa? É muito difícil. Porque o CEPERGS está totalmente ideologizado. O CEPERGS ali se divide entre PT, PSOL e PCdoB. Como é que você vai negociar quando se sabe que a esquerda ela transforma a ideologia numa ferramenta? E usa as pessoas. E usa as pessoas. Então, assim, como é que você vai negociar com o CEPERGS? Não tem como. Então, o que eu vejo no sindicalismo brasileiro como um problema principal é esse. De um lado, os sindicatos patronais que negociam, que têm o seu lobby, que é perfeitamente normal. E que na política, essa arte, ela é necessária, né? De sentar, conversar, dialogar. E os sindicatos laborais, salvo raríssimas exceções, que a gente tem algumas exceções, o Simers, por exemplo, o Simers é uma exceção. O Simers não é direita nem esquerda, são médicos que querem melhorar as condições de trabalho. Mas eu diria que não dá para encher uma mão ou duas de sindicatos laborais que são apolíticos. O resto aderiu e dá no que dá. Vamos fazer um soltando verbo? Bora.
soltando o verbo para a gente conversar um pouquinho. Tem 3 meses de governo Lula no país, para vocês falarem o que pensam de verdade aí, soltando o verbo sobre esses 3 meses de governo Lula, do lulopetismo. Na avaliação de vocês, o que está acontecendo no país? Bom, quero começar dizendo que não é surpresa para ninguém, né? Nós passamos o processo eleitoral inteiro alertando. Surpresa de 0 pessoas, né? Surpresa de 0 pessoas. Acho que a gente nunca pode deixar, quando vai debater isso, esquecer quem ajudou o Lula a chegar no poder. Então, aqueles que se isentaram na eleição, os isentões, que não quiseram tomar partido, ou que ficaram cheios de falsos pruridos, são diretamente responsáveis pela eleição do Lula, que está destruindo o nosso país. Haja visto que na cultura voltou a mamata, tá lá os grandes artistas voltando a ganhar milhões e milhões e milhões com a Rouanet. A economia sendo destruída e um banco central independente sendo agredido todos os dias, que é o que gera estabilidade para a nossa moeda. As relações internacionais, que o Lula diz que está resgatando, tira o Brasil da OCDE, do processo de entrada na OCDE, que era reunir o Brasil com as maiores economias do mundo, para o Brasil ficar conversando com a Venezuela, com a Nicarágua e etc. Regulamentação das redes sociais e cerceamento da liberdade das pessoas. Volta das invasões de terra. Ou seja, o Brasil volta a ser um país instável, inconfiável, perigoso, relação cada dia mais nítida com o narcotráfico, né? Nós estamos rumando, né, para algo que nós temíamos, que é o Brasil rapidamente virar uma Venezuela e uma Nicarágua, né? No primeiro trimestre já, tanta coisa. Não tem 100 dias de governo, né? É um governo completamente irresponsável, destrambelhado, desgovernado, com um presidente que eu acho que está senil, tá? É o Biden do Brasil, né? Porque só fala bobagem, só fala, e cada fala que faz traz um estrago na economia, e eles estão de forma despudorada reestruturando a cena do crime que o Alckmin tanto falou. Ou agora não foram com o Joesley e o Wesley da JBS lá para a China. Ou não estão agora trabalhando para perdoar e recontratar o Odebrecht. Ou agora não botaram um juiz na Lava Jato ligado ao PT, que agora está querendo fazer com que o advogado da Odebrecht faça o Moro e o Deltan ser os vilões e eles são os santos, quando o próprio dono da Odebrecht, delação premiada, disse que tinha um sistema de propina. Então, é um pouco daquilo que nós estamos falando. Os caras querem reescrever a história na marra. O que tem de positivo aí? É que tem um time de conservadores, de liberais, nas assembleias, no Congresso e, principalmente, na população brasileira disposto a fazer esse enfrentamento político, democrático e frear esse governo. E eu tenho a convicção que a gente vai vencer. Não tomar partido é tomar partido, né? No momento que tu te isenta, de certa forma, tu sabe bem o resultado disso. Solta o teu verbo aí, Vitorino. Eu acho que o Rodrigo definiu bem. A gente está acelerando contra o muro. A gente está acelerando contra o muro. Tá ali o muro, e a gente tá acelerando. Direção. O Fernando Haddad é um ministro sem nenhuma condição de gerir a economia brasileira. Toda vez que ele abre a boca, eu criei um neologismo do tipo assim, sabe, a gente tinha uma BMW, que era o Paulo Guedes, um dos maiores economistas do mundo. É um cara que provou para os economistas brasileiros como se aplica a curva de Laffer, porque ele reduzia imposto e arrecadava cada vez mais. Aí, essa turma que assumiu, parece que não aprendeu a lição e está fazendo o contrário. A queda na arrecadação é perceptível, o imposto sendo aumentado, o revogaço trouxe vários tributos e impostos de volta. Então, assim, na área social a coisa vai de mal a pior. Temos uma ministra, por exemplo, da saúde que não é médica, é uma militante da Fundação Oswaldo Cruz, que durante a pandemia não fez nada. Uma fundação que a gente viu já consumiu milhões e consome milhões por ano, não serviu para coisa nenhuma na pandemia. Um monte de vacina ainda. Um monte de vacina e nada. Então, assim, se for pegar a área, Ana Moser foi uma grande jogadora, uma atleta brilhante, mas quando abre a boca a gente vê que não tem condição nenhuma de ser uma ministra de esportes. Então você vai pegando um por um. A dona Simone Tebet, planejamento. Dona Simone Tebet não sabe nada de nada. Quando ela abre a boca, diz bobagem, sabe? Ela exercita a chutometria, achando que as pessoas não conhecem minimamente o que é o planejamento e um programa econômico. Aí você tem, por exemplo,
nos vários ministérios, governadores nordestinos que destruíram seus estados, que tem o pior IDH do Brasil. O ex-governador do Ceará, governador do Pará, governador de Alagoas, governador da Bahia. Esses estados estão entre os piores IDHs do Brasil. Esses caras estão em Brasília e são ministros, decidindo a nossa vida. Aí você tem um presidente que abre a boca e chama o agronegócio de fascista. Quer dizer, nós chegamos ao absurdo. O coroamento foi no dia 28 ou 29. Que dia é hoje? Não sei, não lembro. Mas agora foi no final de março. 29. O coroamento foi quando acredite, o presidente da agência de incremento à exportação, né? A Apex, foi à China e lá fez um discurso atacando o agronegócio brasileiro. Atacando. Esse sujeito não era para voltar de lá, era para ter sido demitido lá mesmo. Ele atacou o agronegócio brasileiro, dizendo que o agronegócio brasileiro era isso, era aquilo, era destruidor, atribuiu ao agronegócio brasileiro destruição da Amazônia. Quer dizer, as coisas são tão absurdas, são tão deformadas, que associadas ao aspecto de segurança, como por exemplo essa bobagem que o Lula disse em relação ao Sérgio Moro, as ligações do governo, ligações estranhas e suspeitas. Esse ministro da Justiça, o Flávio Dino, que destruiu o Maranhão, não tem nenhuma condição de ser ministro em lugar nenhum. Discursos rasos, vazios. E que não dizem nada com nada. Mas é uma narrativa que eles vão tentando implementar, né? Eles vão se eles vão se retroalimentando, porque agora eles têm duas armas poderosas. Eles têm dinheiro para comprar a mídia, porque infelizmente o mainstream jornalístico do centro do país é um balcão de negócio, e eu falo com dor no coração, porque eu sou jornalista e tenho vergonha hoje da minha profissão. Porque o mainstream jornalístico brasileiro hoje é um balcão de negócio, e o que é pior, aí vem o grande complicador. Eles têm literalmente a toga na mão, e isso é que me assusta. Pois é, gente. Esse é o Sem Cerimônia. Podcast para a gente poder conversar de política com pessoas. Você não está orgulhosa de mim? Eu falei sobre o governo Lula, não disse um palavrão. Não, eu tô achando o máximo. Mas eu me segurei. Não, mas eu tô achando o máximo tudo isso, é uma escola. E agora eu entendi por que tu falas, que o Zuco vem, ele fala demais, que tu também vai falando e tal, e a gente, eu tenho que participar, eu tô aqui para falar também, senão eu vou deixar só o Vitorino falar, vou ficar aqui, tendo uma aula. Eu prometo que eu me comporto. Não, maravilhoso, é maravilhoso. A gente tá chegando praticamente ao final já do nosso segundo episódio do Sem Cerimônia, com estes dois deputados estaduais conservadores, de direita, liberais, que trazem as suas ideias, que trazem com muita firmeza, muita convicção aquilo que pensam, trouxeram questões e reflexões bem profundas aí. Tomara que todo mundo assista até o final e goste do que vai ouvir, que participe, comente, porque a gente realmente tem que trazer também esse contraponto de tudo que está acontecendo no país e aqui no estado. Eu vou pedir, então, para o deputado Rodrigo fazer as suas considerações finais, depois passar para o deputado Gustavo Vitorino, e aí a gente faz aqui o nosso encerramento. Claudinha, só te agradecer e te parabenizar pela iniciativa, né? Acho que foi um extraordinário bate-papo, parece que a gente estava conversando aqui há 10 minutos, o tempo voou, né? Para a gente poder falar isso, sobre o que a gente acredita, um pouco da nossa história, as pessoas entenderem um pouco do processo político, do funcionamento da política, e recomendar que todo mundo se inscreva no canal e ative o sininho do Sem Cerimônia. Isso aí. Olha, da mesma forma, eu não tenho como agradecer a você, Claudinha, é imensa satisfação. Muito obrigado pela alegria de revê-la, principalmente, e de estar ao lado desse cara que eu não escondo, é uma referência para mim, é meu amigo pessoal, mas também é uma referência na política que eu aprendi a gostar ao longo do tempo. Então, muito obrigado pela oportunidade e vai lá no sininho, marca lá e fica com a gente, que certamente vocês vão ter ainda muitos desses podcasts sem nenhuma cerimônia na casa de vocês. Pois é, pessoal, segundo episódio do nosso Sem Cerimônia, o teu podcast para falar sobre política. Como o pessoal já reforçou aqui os nossos deputados, vai no nosso canal do YouTube, te inscreve lá no canal do Sem Cerimônia, ativa o sininho para poder receber as notificações dos próximos episódios. Também deixa nos comentários o nome de líderes políticos que tu gostaria que a gente convidasse para estar aqui na bancada junto com a gente falando sobre política gaúcha, política estadual, nacional, do nosso grande Brasil e os rumos de tudo isso, com muita seriedade e muito
e comprometimento. Até a próxima e muito obrigada por estarem conosco até aqui. Tchau, tchau!